Olá, você que nos acompanha aqui no Notícias Agrícolas. Seguimos com a nossa programação de boletins e o destaque neste momento é para o setor sucroenergético, é para o mercado de combustíveis, porque a gente tem a informação, de que a Bicom, que é a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis, entregou para a Câmara de Comércio Exterior, a Camex, um pedido para isenção de importação de etanol anidro, essa importação que hoje tem uma tarifa que é cobrada, mas então a Bicom está pedindo aí essa possibilidade de isenção dessa tarifa para importação de etanol. Para a gente falar sobre esse assunto, a gente conversa então neste momento com Sérgio Araújo, que é presidente executivo da Abicom. Sérgio, muito boa tarde, obrigado pela sua participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Boa tarde, obrigado aí pelo convite para esse bate-papo, estou à disposição para responder as perguntas aí. Perfeito. Sérgio, então de fato vocês já entregaram esse pedido de isenção à Camex, o que ele flexibilizaria aí em caso positivo de autorização da Câmara? Bom, é importante esclarecer que o nosso pedido é um pedido de redução da atual tarifa aí de imposto de importação de 20% para 0%, mas é um pedido de redução temporária, não é definitivo. E ele está baseado no fato de que, como aconteceu aí nos últimos anos, existe também uma previsão de déficit estrutural para o fornecimento de etanol anidro pelo produtor nacional. Então, a importação, na nossa visão, e pelos especialistas também, vai acontecer sim ou sim. É inevitável que a gente tenha a importação de etanol anidro. Então, neste cenário, considerando que a indústria nacional não tem a capacidade para atender a demanda no período aí, estimamos, de novembro de 2021 a abril de 2022, nós entendemos que o imposto de importação ele simplesmente penaliza o consumidor, uma vez que ele onera para o consumidor um produto básico, um produto utilizado na mobilidade urbana, na mobilidade como um todo, e que não cumpre o seu papel de proteger e de, vamos dizer assim, estimular investimento para a indústria nacional. Então, essa é a motivação. Entendido. De fato, conforme você mencionou, esse cenário, esse pedido, então, está diretamente atrelado à questão da oferta disponível de etanol, A gente que termina logo mais a safra 2021-22, uma safra que termina antes, a safra de cana-de-açúcar, que termina antes do que em outros anos, e a gente deve ter uma entre-safra maior neste ano, É justamente nesse sentido que esse pedido de vocês está alinhado, Sérgio? Perfeito, exatamente nisso. Certo. Queria que você falasse um pouco para a gente também, Sérgio, então, em relação aos consumidores, Porque também é uma demanda, em relação aos preços da gasolina e também os preços do etanol, E no relatório de vocês, de fato, tem alguns pontos que mencionam os benefícios que essa possível importação trariam aos consumidores finais, Perfeito. A gente deve reconhecer, todos nós que trabalhamos aí na indústria de petróleo e de combustíveis de um modo geral, a gente deve reconhecer que os preços estão bastante elevados, Se fala aí, tem alguns locais, eu estou aqui no Rio de Janeiro, e não é difícil encontrar gasolina sendo vendida aí a R$ 7,50 por litro. Então, sabemos que existe um esforço muito grande por parte de diversos agentes, inclusive do próprio governo, do Congresso Nacional também, para encontrar alternativas para a redução de preço para o consumidor. E nós entendemos que esta é uma grande oportunidade de, sem prejudicar a ninguém e sem, inclusive, impactar muito no orçamento, na arrecadação do governo, a gente enxerga uma grande possibilidade de redução do preço para o consumidor, fazendo essa eliminação provisória e temporária do imposto de importação do etanol anidro.
na nossa expectativa, e em exercício que fizemos, a gente poderá ter aí uma redução no preço bomba da ordem de 20 até 25 centavos por litro. Perfeito. Bom, queria te perguntar, né? Você mencionou, Sérgio, que então há esse pedido e é temporário. A gente já conseguiria saber, né, por qual período, caso seja autorizada essa isenção, até qual período seria de fato entraria em vigor essa isenção para importação? Perfeito. A nossa solicitação é de que a isenção do imposto de importação ela seja de 1º de novembro de 2021 até o final do mês de abril de 2022. Então, nós estamos falando especificamente nesse período, que é um período em que, historicamente, a indústria nacional não consegue suprir e atender a demanda e que se faz necessário importar. Certo. E a Camex, então, ela já recebeu, né, esse documento e tem um prazo para que isso seja definido? Como é que funciona? Você tem informações aí relacionadas aí ao mérito, né, e como pode ser a decisão por parte do órgão em relação a esse pedido de vocês? Olha, a informação que nós temos é de que a próxima reunião do GSEX, do colegiado que avalia esse tema, vai acontecer no dia 14 de outubro, ou seja, na próxima semana, e nós estamos, assim, bastante esperançosos e confiantes de que vai ser entendida essa sugestão de efetivamente reduzir o preço do combustível para o consumidor. Então, nós estamos muito esperançosos de que seja aprovada nessa reunião do dia 14/10 e, dessa forma, teria tempo hábil para, a partir do dia 1º de novembro, já não ter um imposto de importação sobre o volume importado de etanol anidro. Sim. Além, então, da Abicom, também tem outras instituições que participam dessa iniciativa, né, Sérgio? Sim. Nós conversamos com outras instituições e houve aí um alinhamento e esse entendimento de que, de fato, é uma grande oportunidade para o governo, especificamente para os membros do GSEX, que estão ligados aí ao Ministério da Economia, Ministério de Relações Exteriores, da Casa Civil, né, do próprio Ministério de Minas e Energia, de reduzir esse preço para o consumidor final. Então, houve um consenso, não só da Abicom, com outros agentes, e nesse sentido, nós fizemos um pedido conjunto. Perfeito, Sérgio. Olha, muito obrigado, então, pelas suas informações aqui relacionadas a este tema, viu? E, então, vamos acompanhando ao longo das próximas semanas, dos próximos dias, para a gente ter, de fato, né, essa decisão aí. Vamos acompanhando para a gente ver como é que o assunto caminha. E sempre que tiver informações, então, aí relacionadas à Abicom, queremos contar com a sua participação por aqui, viu? Ok, estou sempre à disposição e é sempre um prazer falar com vocês. E acho que o serviço que vocês estão fazendo é muito interessante, de esclarecimento para o público, de um modo geral, para os ouvintes de vocês, né, para os assinantes de vocês, de que foi identificada uma oportunidade de redução de custo. Nós estamos trilhando o caminho correto, que é levar até as autoridades competentes essa oportunidade para que eles avaliem e implantem aí tão logo seja possível. Tá? Muito obrigado e uma boa tarde. Obrigado, viu? Então conversamos aí com o Sérgio Araújo, que é presidente executivo da Abicom. A Abicom, então, que é, né, a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis, e a gente falou um pouco, então, em relação a esse pedido que foi enviado pela Abicom e outras instituições, né, para que haja uma redução, né, na tarifa de importação de etanol, que hoje é de 20%,
para que seja importado o etanol anidro, né? Diante da visão da ABICOM e dessas outras instituições, o cenário de oferta deve ficar bastante restrito e no período, então, de novembro até abril, eles solicitam essa importação, que seria, né, claro, principalmente dos Estados Unidos, para o etanol. O pedido, então, que foi enviado nesta semana para a GSEX, que é o Comitê Executivo de Gestão da CAMEX, que decide sobre essas questões relacionadas às tarifas, e a CAMEX, então, que é a Câmara de Comércio Exterior, que deve, então, definir aí ao longo dos próximos dias se, de fato, esse pedido de isenção entra em prática ou não para a importação de etanol anidro sem a tarifação que hoje é de 20%. Bom, você que nos acompanha aqui no Notícias Agrícolas, na finalização do nosso boletim você pode ver todas as nossas redes sociais, é só você procurar pelos nossos perfis e seguir a gente para receber as informações atualizadas do agronegócio, e o nosso site segue 24 horas no ar para você ser o produtor rural mais bem informado do Brasil. Fica por aí.